Hoje, na nossa aula de farmacologia, nós vamos conversar um pouquinho sobre os fármacos utilizados nas dislipidemias. Então, para que a gente possa entender como esses fármacos agem, nós temos que entender o que é uma dislipidemia em si. Então, essa patologia ela é caracterizada pela presença de níveis elevados ou anormais de lipídios e ou lipoproteínas na corrente sanguínea. Mas qual o problema da dislipidemia em si? É que quando eu aumento o nível de lipídios ou lipoproteínas, eu aumento o risco aterogênico, que está intimamente ligado ao desenvolvimento e progressão de doenças cardiovasculares. E nós temos que lembrar que hoje as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre adultos no mundo. Então, quando eu falo em lipoproteína, o que seria essa estrutura? E qual seria a função de uma lipoproteína no nosso organismo? Essas moléculas elas são responsáveis pelo transporte de lipídios obtidos da alimentação no plasma, porque nós temos que lembrar que os lipídios têm características extremamente apolares e o nosso plasma é um ambiente aquoso com característica polar. Então, eu preciso de uma estrutura com característica anfipática para que eu consiga fazer o transporte desses lipídios. Então, qual é a estrutura de uma lipoproteína? Ela é formada por apolipoproteínas em conjunto associadas com lipídios e fosfolípides que dão essa característica anfipática. Então, o centro dessa lipoproteína, ela é formada principalmente por triglicérides e colesterol na sua forma esterificada, que são extremamente apolares. E ao entorno, na camada externa dessa lipoproteína, eu tenho a presença de fosfolípidos, de apoproteínas e de colesterol na forma não esterificada, que tem uma característica mais polar e que dão uma superfície polar, essa lipoproteína, permitindo o transporte desses lipídios apolares dentro do plasma. Além disso, além de dar essa característica polar a uma lipoproteína, as apoproteínas também têm outras funções muito importantes. Elas são cofatores do metabolismo de lipídios no nosso organismo, elas garantem a estabilidade dessa lipoproteína e elas também são responsáveis pela interação dessas lipoproteínas com os receptores endógenos. Então, a gente tem que conhecer, nós vamos apresentar aqui as principais lipoproteínas que nós temos interesses farmacológicos e também interesse na saúde do paciente. Então, entre elas, nós temos o quilomicron e os quilomicrons remanescentes ou remanescentes de quilomicrons, que são lipoproteínas maiores e menos densas e transportam os triglicérides e colesterol obtidos da alimentação. Então, elas são sintetizadas no trato gastrointestinal e elas vão levar esses componentes, esses lipídios obtidos da alimentação para os tecidos, onde vão sofrer clivagem à ação da lipase lipoproteica, promovendo a liberação de ácidos graxos para os tecidos e fornecendo lipídio para os tecidos. Ao sofrer essa ação das lipases lipoproteicas, eu diminuo o conteúdo de triglicérides desses quilomicrons e gero o que nós chamamos de remanescentes dos quilomicrons. Ao passar pelo fígado, essas lipoproteínas recém-transformadas, elas são captadas e no fígado, todo o conteúdo de colesterol e triglicérides ainda presente desses quilomicrons são armazenados, oxidados em ácidos biliares para serem excretados, ou eles são ressintetizados, eles são reestruturados na forma de uma segunda lipoproteína e são liberadas para o plasma. Essa segunda lipoproteína, que é produzida pelo nosso
fígado e que tem uma importância muito grande é o VLDL. Possui densidade próxima aos quilomicrons, então tendo uma densidade muito baixa, porque o conteúdo de triglicérides ainda é elevado dentro dessa molécula de VLDL, e elas são lipoproteínas sintetizadas e excretadas pelo nosso fígado e vão transportar os triglicérides e o colesterol que foram sintetizados pelo fígado ou que vieram obtidos da alimentação pelos quilomicrons remanescentes e vão fornecer esses componentes lípides para os nossos tecidos. O LDL, ele é uma lipoproteína, o LDL e o HDL são as lipoproteínas mais conhecidas, né? Em que todo mundo já ouviu falar. E o que nós observamos? Qual a característica? Ele tem densidade baixa e ele é rico em colesterol e com baixo conteúdo de triglicérides. E eles são a lipoproteína que fornece colesterol para os nossos tecidos. E como ocorre esse fornecimento? O LDL, ao passar pelos tecidos, eles vão se interagir com receptores de LDL através da apoproteína ApoB100. Através dessa ligação, essa lipoproteína é internalizada por endocitose pelos tecidos periféricos, fornecendo o quê? O colesterol para estes tecidos. Já o HDL, ele é uma lipoproteína de densidade alta e ele é responsável pelo transporte reverso de colesterol no nosso organismo. Até agora, todas as lipoproteínas, elas levam o colesterol e os triglicérides do fígado ou do intestino para os tecidos. Aqui, o HDL, ele vai pegar o colesterol produzido em excesso pelos nossos tecidos ou colesterol presente em circulação, em níveis elevados na nossa circulação, e vão levar dos tecidos para o fígado, dos tecidos periféricos para o fígado, aonde esse colesterol vai ser oxidado a ácidos biliares e excretados do nosso organismo. Então, quando nós pensamos entre as vias, quando a gente avalia essa via metabólica de lipídios, qual é o caminho desses lipídios no nosso organismo? Nós já falamos brevemente, mas aqui só para a gente ter uma visão melhor. Então, toda gordura e colesterol provenientes da dieta que vão sofrer o processo de digestão dentro do nosso intestino. Dentro da borda escovada desse intestino, eu vou ter enzimas responsáveis pela montagem e pela síntese de quilomicrons. Os quilomicrons nós vimos que são as lipoproteínas que vão pegar os lipídios obtidos na dieta e colesterol obtidos na dieta e vão levar para o nosso organismo. Então, o conteúdo de quilomicrons, nós observamos que tem um alto conteúdo de triglicérides e também contém colesterol que foi obtido do processo alimentar. Os quilomicrons, eles são sintetizados, então, pela borda escovada do nosso intestino e, ao cair na nossa circulação sanguínea, eles vão em contato com os tecidos que expressam a lipase lipoproteica, eles vão ser degradados, os triglicéridos vão ser degradados a ácidos graxos livres, que vão ser direcionados para os tecidos que contêm essa enzima e para os tecidos adjacentes, como tecido adiposo, tecidos muscular esquelético, tecido cardíaco e o tecido mamário da mulher em alimentação. Ao sofrer a degradação e a liberação de triglicérides, eu vou diminuir esse conteúdo nos meus quilomicrons, gerando os quilomicrons, os remanescentes de quilomicrons. Ao passar pela veia porta e passando pelo tecido hepático, boa parte desses quilomicrons, eles vão, através da apoproteína E, vão interagir com os receptores de quilomicrons remanescentes e o conteúdo
conteúdo, e vão ser endocitados, e o conteúdo de triglicérides e colesterol obtidos da alimentação vão ser fornecidos para o fígado. Parte desse triglicérides e colesterol vão ser oxidados e vão ser eliminados, vão ser transformados em sais biliares e vão ser eliminados, e parte deste conteúdo vão cair na via de síntese, de via metabólica de lipídios dentro do fígado, e eu vou produzir uma segunda lipoproteína de grande importância para o nosso organismo, que é o VLDL. Qual a característica do VLDL que nós já falamos anteriormente? Que ele é uma lipoproteína que ainda contém um alto conteúdo de triglicérides e também carrega o colesterol, tanto alimentar quanto colesterol sintetizado no fígado, presente nessa lipoproteína. Então, o VLDL é liberado ao passar pelos tecidos, ele também sofre a ação da lipase lipoproteica, clivando os triglicérides em ácidos graxos livres, fornecendo gordura para estes tecidos. Ao diminuir o conteúdo de triglicérides, nós observamos que a densidade vai aumentar e eu tenho a formação do IDL. O IDL é uma lipoproteína porque a gente não mede o IDL, a gente mede todas as outras lipoproteínas menos IDL, porque a meia-vida do IDL é muito pequena, em torno de 30 minutos. Então, esse IDL, qual o destino dele? Ao passar pela veia porta, ele vai ser captado, a interação da ApoE juntamente com receptores no fígado vão captar e esse colesterol e esses triglicérides vão cair na via de síntese. Ou esse IDL vai sofrer a ação da lipase lipoproteica ou a lipase hepática, fornecendo mais ácidos graxos para os tecidos periféricos. E aí, quando eu sofro a ação da lipase, eu tenho a geração da minha molécula de LDL. E o LDL, qual a diferença do LDL para as outras lipoproteínas? Que o LDL tem um alto conteúdo de colesterol. E no LDL, a única apoproteína que ficou presente é a ApoB100. Então, através da interação da ApoB100 com receptores de LDL nos tecidos hepáticos, essa lipoproteína ela sofre endocitose, fornecendo o conteúdo de colesterol para esses tecidos. Eu falei tecidos hepáticos, mas tecidos periféricos. Corrija aí para mim, tá? Por favor. E o restante desse L, só que todo o LDL vai fornecer, fornecer colesterol, transportar o colesterol para os tecidos periféricos? Não. Parte dele também vai ser recaptado pelo fígado e aonde esse colesterol vai cair na via de síntese metabólica dentro desse fígado. E qual a função do HDL aqui dentro disso tudo? O HDL, como nós falamos, ele faz o transporte reverso. Até agora, eu estava levando os lipídios da alimentação para os tecidos, os lipídios produzidos pelo fígado para os tecidos. O LDL a gente fala que faz o transporte reverso porque ele pega o excesso de colesterol produzido pelos tecidos e leva para o fígado, para que esse colesterol seja excretado do nosso organismo. Ele também pega o excesso de colesterol que pode conter na circulação sanguínea e vai levar aonde? Também para o fígado. Então, por isso que nós falamos que ele faz o transporte reverso e daí do fígado ele é eliminado do nosso organismo. Então, nessa tabela aqui descrita, eu tenho aqui projetada, eu tenho a descrição das principais lipoproteínas de importância para o nosso organismo, a densidade, o principal constituinte delas, então, aqui presentes, e as apoproteínas que estão expressas dentro de cada lipoproteína. O local de síntese e a via catabólica. Então, tudo que a gente falou está resumido aí dentro dessa tabela. Só que nós estávamos falando da dislipidemia.
dos efeitos deletérios da dislipidemia no nosso organismo, como o aumento do risco cardiovascular devido à produção, o desenvolvimento, devido ao risco aterogênico do excesso dessas lipoproteínas. Mas o que é considerado níveis anormais ou níveis aumentados de lipoproteínas no nosso organismo? Então, as principais formas que nós medimos essas lipoproteínas são através da medida do colesterol total, que é a soma de todo o colesterol do nosso organismo, de VLDL, HDL e LDL. Nós observamos também, nós medimos o nosso HDL, nós medimos o nível de triglicérides no nosso organismo, a quantidade de colesterol fracionado, que é em conjunto eu tenho o LDL e eu também tenho o componente não HDL. Lembrando que no cálculo de colesterol total eu posso também ter a influência dos níveis de triglicérides, porque os níveis de triglicérides afetam a quantidade de VLDL. Então, dentro do colesterol total, o que eu considero normal, desejável? Que os níveis estejam abaixo de 190 miligramas por decilitro. Hoje nós podemos fazer os exames tanto do perfil lipídico em jejum ou sem jejum. Então, nós observamos que o nível, tanto para jejum quanto sem jejum, é o mesmo. O nível de HDL a gente espera que esteja acima de 40 e de triglicérides abaixo de 150 quando eu fiz exame em jejum ou abaixo de 175 quando eu fiz exame sem jejum de 8 horas. Agora, o que nós observamos? Que quais são os valores de HDL desejáveis, de LDL desejáveis no meu organismo? Então, eu considero que para as pessoas que o risco cardiovascular é baixo, eu espero que os níveis de LDL estejam abaixo de 130. Pessoas que estão na classificação de risco intermediário, eu espero que o LDL esteja abaixo de 100. E pessoas que estão dentro do risco cardiovascular alto, eu espero que esse LDL esteja abaixo de 70 e muito alto, abaixo de 50. E da mesma forma, a meta do colesterol não HDL. Então, o que é o colesterol não HDL? O colesterol total menos a fração de HDL. Então, eu espero que, de acordo com o risco, pessoa de risco baixo, ele esteja abaixo de 160, intermediário abaixo de 130, alto abaixo de 100 e muito alto, eu espero que a fração não HDL esteja abaixo de 80. Então, quando o paciente está com níveis acima desses valores e considerando com a classificação de risco dele, eu considero que esse paciente apresenta um quadro de dislipidemia, que o risco aterogênico dele está aumentado, que a chance de desenvolvimento de doença cardiovascular é aumentada. Então, mas o que é esse risco aterogênico? A formação, nós temos, toda vez que eu tenho acúmulo de lipídios dentro da circulação sanguínea, eu posso levar à oxidação desses lipídios. Essa oxidação desses lipídios, eles vão levar a uma resposta inflamatória. Através desse lipídio oxidado, ele vai ser fagocitado por macrófagos presentes na íntima dessas artérias, desses vasos sanguíneos. Eu vou induzir ao fagocitar esses macrófagos, eles não conseguem fazer o processo de degradação desses lipídios, começam a formar várias bolsas de lipídios dentro desse macrófago, ele se torna ativado produzindo citocinas, induzindo um processo inflamatório dentro dessa região. Esse processo inflamatório vai ativar células endoteliais que promovem a migração de mais células inflamatórias para este tecido, que gera, como eu falei, um processo inflamatório constante que leva à proliferação
proliferação e recrutamento de células musculares lisas, que está também associada em conjunto com a proliferação e síntese de matriz celular nesse ambiente. E toda essa alteração leva o quê? A uma formação de uma capa fibrosa aqui nessa região, porque estou tendo uma lesão, estou tendo um processo inflamatório com acúmulo de lipídios, com ativação de macrófagos, com proliferação de tecido muscular liso, com produção e proliferação de matriz, e isso está crescendo aqui. E aí, como eu tenho uma lesão, eu levo a ativação da produção de um tecido fibroso. Quando essa capa fibrosa, que ela pode sofrer ruptura devido à pressão que ocorre aqui, a força de cisalhamento dentro desse vaso fica maior. Essa ruptura dessa placa ativa a agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária pode levar à formação de um trombo, e esse trombo pode ocluir toda essa artéria. Então, a placa de ateroma, ela por si só, ela diminui a luz para a passagem sanguínea. E ao diminuir essa luz, o espaço que o sangue passa, eu diminuo o quê? O fluxo sanguíneo nessa região. Então, seja pelo crescimento dessa placa ateromatosa, ou seja pelo rompimento dela e a formação de um trombo, eu posso ocluir esse vaso sanguíneo, levando à redução desse fluxo sanguíneo, podendo desencadear um evento isquêmico, seja onde ele for. Se for nas coronárias, no coração, eu vou precipitar um infarto agudo do miocárdio. Se for no meu tecido cerebral, eu vou causar um evento isquêmico cerebral, um acidente vascular encefálico. Aqui eu tenho algumas fotomicrografias dessa placa ateromatosa. Então, aqui eu tenho o conteúdo lipídico, a lesão, a formação, uma camada espessa da capa fibrosa e das células musculares lisas. E aqui, olha só a luz do meu vaso como está baixa. Aqui a gente não encontra nem luz do vaso, né? Foi totalmente, ela tá, olha só, a camada muscular lisa. E aqui eu quase não encontro, a passagem é muito baixa. Aqui, isso é uma foto, uma representação gráfica de um vaso com a presença dessa placa ateromatosa. Olha o conteúdo lipídico aqui presente. E aqui é a presença dessa placa, a visão externa dessa placa sobre os vasos sanguíneos. Existem alguns fatores, então toda vez a placa ateromatose em si, ela já gera um prejuízo de fluxo sanguíneo muito grande. E ela, mesmo sem esse rompimento, ela pode já levar a uma lesão isquêmica. Só que o rompimento da placa ateromatosa, ela acelera essa oclusão e precipita um evento isquêmico de maior proporção. Então, todos os fatores que desestabilizam essa placa, como cigarro, o álcool em excesso, radicais livres presentes, porque eu potencializo o processo inflamatório, bem como eu aumento a deposição, a oxidação de lipídios, e o lipídio oxidado que se deposita para formar essa placa e a pressão arterial elevada são fatores que desestabilizam essa placa, favorecendo e acelerando esse rompimento, podendo levar uma oclusão total através de geração de trombos e levar ao quê? A um evento vascular precipitado. Então, a um evento cardiovascular, cerebrovascular ou de lesão periférica. E qual o problema disso tudo? Que a placa ateromatosa, ela leva ao desenvolvimento o que nós chamamos da doença de aterosclerose. E qual o problema da aterosclerose? É uma patologia de evolução lenta, que vários fatores aceleram sua evolução, como nós falamos. Não falamos, mas dieta excessiva em conteúdo de lipídios, em conteúdo de colesterol, o sedentarismo,
a obesidade, eles aceleram a evolução e desenvolvimento da arteriosclerose. E o que nós observamos? Além disso, ela é uma doença silenciosa, ou seja, ela é pouco sintomática. Quando o paciente já apresenta sintomas, ela já tem uma obstrução do vaso importante. Então, ela já vai ter um quadro de angina, ou vai ser precipitado num evento isquêmico de maior porte, como no infarto agudo do miocárdio, uma isquemia cerebral, um aneurisma de aorta ou uma doença vascular periférica. Não existe uma terapêutica curativa em que eu posso retirar aquela placa, eu vou lá e renovo aquela placa já formada. Então, não existe terapêutica medicamentosa curativa, existe hoje uma cirurgia que eu posso pegar e tentar retirar esses lipídios do vaso, mas é uma cirurgia de alto risco, que a chance de rompimento desse vaso é muito grande. E o que hoje nós podemos fazer? A gente pode tentar identificar a aterosclerose presente subjacente. Então, a abordagem consiste na identificação e na correção dos fatores de risco, bem como nós observamos ao corrigir os fatores de risco, eu vou evitar a progressão dessa aterosclerose. E o tratamento, ele pode ser, quando ocorre uma obstrução severa desse vaso, o tratamento mais indicado é o tratamento cirúrgico, com a colocada de stents para que eu possa aumentar o fluxo sanguíneo nessa região, ou com a realização de pontes de safena ou mamárias, em que eu desconsidero essa região de fluxo e eu crio uma alternativa, uma circulação colateral aqui, para que eu consiga reperfundir esse órgão. Então, como nós estamos falando, as consequências da aterosclerose, elas são a longo prazo, é uma doença silenciosa e ela predispõe às doenças cardiovasculares como um todo. Então, nós observamos aqui que ela leva a doença arterial, principalmente a doença arterial coronariana, que está intimamente envolvida com o desenvolvimento de angina pectoris, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e arritmias. Então, a gente observa que as doenças cardiovasculares são as principais consequências relacionadas a essa aterosclerose. Mas eu também posso ter as doenças cerebrovasculares como grande consequência desse desenvolvimento dessa placa ateromatosa ao longo dos anos, e em alguns casos eu também posso ter acometimento de isquemias periféricas, principalmente nas extremidades mãos e pés, levando a uma isquemia com gangrena e morte desses tecidos, o que necessita de levar a amputações. Também é o principal fator de risco para o desenvolvimento de aneurisma de aorta abdominal. Então, quando eu falo nessas dislipidemias, eu as classifico de forma laboratorial ou de acordo com a classificação etiológica. A classificação laboratorial leva em conta os níveis de lipoproteínas aumentadas no meu organismo. Então, hipercolesterolemia isolada é considerado quando eu tenho uma dislipidemia, que eu tenho elevação isolada do colesterol total ou somente elevação de HDL circulante. Hipertrigliceridemia isolada, ela leva em questão, quando ela é classificada dessa forma, quando eu tenho elevação isolada de triglicérides pelo aumento tanto de VLDL ou de quilomicron, porque essas lipoproteínas entram no cálculo de triglicérides do nosso organismo. A hiperlipidemia mista é quando eu vejo o aumento de colesterol total associado ao aumento de triglicérides no meu organismo, e a síndrome do LDL baixo, ela pode estar acompanhada ou não da alteração de colesterol, de LDL ou triglicérides. Aqui, o que eu tenho que ter obrigatoriamente é um baixo conteúdo de LDL no meu organismo.
Já na classificação etiológica, eu levo em conta a origem dessas dislipidemias. As dislipidemias primárias, elas geralmente são as mais graves, porque elas levam a um aumento maior de colesterol no meu organismo, principalmente, e a origem é genética. E as dislipidemias secundárias, ela apresenta uma causa secundária que eleva os níveis de lipídios, lipídios e lipoproteínas. E geralmente essas causas estão relacionadas a fatores comportamentais, como alimentação e atividade física, mas podem ter outras causas, como medicamentos ou doenças subjacentes. Então, entre as dislipidemias primárias, já foram caracterizadas 4 mutações importantes e nós observamos que essas dislipidemias primárias, nós temos a dislipidemia, a hipercolesterolemia familiar. Quando ela se apresenta na forma heterozigótica, ela é uma doença genética relativamente comum. Então, a incidência é de 1 a cada 500 nascimentos. Ela pode levar a níveis extremamente elevados de LDL na circulação sanguínea e a mutação está relacionada com a produção de receptores de LDL não funcionais. Então, esses receptores têm uma menor capacidade de retirada do LDL da corrente sanguínea. Se a pessoa apresentar essa alteração genética de forma homozigótica, então, nos 2 genes eu apresento a mutação, os níveis de colesterol circulante podem chegar a 650. Nós temos outros tipos de dislipidemias primárias descritas, mas a incidência é considerada um pouco menor. Então, nós temos a alteração na ApoB100, em que diminui a capacidade da integração entre essa proteína e os receptores, e da mesma forma, como uma doença heterozigótica é considerada uma doença genética até relativamente comum na população. As manifestações clínicas nas dislipidemias primárias, elas podem ser um pouco mais intensas, porque os níveis de aumento de lipídios na corrente sanguínea são considerados extremamente elevados. Então, eu posso chegar, por exemplo, na citoesterolemia, os níveis de colesterol de LDL circulante pode chegar a 600, bem como na hipercolesterolemia familiar, a 650. Quando eu tenho níveis muito elevados dessas lipoproteínas, que é o LDL, eu posso ter manifestações clínicas que caracterizam essa dislipidemia primária. Então, eu posso ter a formação de xantomas tendinosos com formação de bolsas de colesterol em regiões de tendões. Eu posso ter xantoma eruptivo, então com a formação de bolsas de colesterol na pele. Eu posso ter xantomas tuberosos, em que eles têm essa característica mais plana, que também tem manifestação na pele, e a forma mais comum de manifestação clínica em níveis mais baixos de colesterol é a presença de xantoplasma palpebral, que são xantomas planos, e alguns pacientes podem apresentar o arco córneo lipídico, que caracteriza níveis elevados de colesterol circulantes. Agora, as dislipidemias secundárias. Como eu falei, o mais comum é que elas sejam secundárias a hábitos de vida inadequados, principalmente através de alimentação inadequada e falta de exercício físico. Mas elas também podem ser secundárias a doenças e secundárias a medicamentos. Então, sempre na dislipidemia secundária, a gente vai pensar em tentar corrigir a causa para depois intervir na dislipidemia. Quando eu penso na terapêutica da dislipidemia primária, eu posso auxiliar ao modificar o estilo de vida do paciente, mas nessas situações a medicação, a terapêutica medicamentosa vai ser necessária para controlar
controlar esses níveis de lipídios. Então, passando brevemente a dislipidemia secundária à doença, nós temos diabetes, que podem aumentar os níveis de triglicérides e diminuir HDL, hipotiroidismo, aumento de colesterol total, de triglicérides e pode afetar ou não HDL, doenças renais, principalmente quando eu estou com síndrome nefrótica ou insuficiência renal crônica, eu tenho aumento tanto de colesterol total como de triglicéride, e as principais causas de aumento substancial de colesterol são as hepatopatias, com as hepatopatias colestáticas crônicas e que vai afetar principalmente o nível de colesterol. Obesidade, anorexia, bulimia aumentam os níveis de colesterol e podem aumentar os níveis de triglicérides. Então, a gente tenta corrigir a causa de base, essas doenças, avaliar. Se não conseguir chegar a níveis normais, a gente entra com a terapêutica medicamentosa. Já quanto a medicamentos, nós observamos que os inibidores da protease que são utilizados no tratamento do HIV, de retrovírus, são as principais causas de dislipidemias, de aumentos substanciais no nível de triglicérides. Nós observamos, mas temos medicamentos como os anticoncepcionais, corticoides, anabolizantes, isotretinoína, ciclosporinas, inibidores de protease, todos eles podem aumentar o nível de colesterol. Diuréticos, beta-bloqueadores, anticoncepcionais, corticoides, todo esse grupo pode aumentar o nível de triglicérides. E os diuréticos tiazídicos e beta-bloqueadores de primeira geração estão envolvidos com a redução da quantidade de HDL circulante, bem como os estrógenos em si. Os anabolizantes em si, os estrógenos, pode ou não haver essa redução. E dislipidemias secundárias a hábitos de vida, nós sabemos que o consumo excessivo de álcool está associado com o aumento dos níveis de triglicérides e o tabagismo está associado com a redução do nível de HDL circulante. Então, vamos entrar na terapêutica e apresentar as principais terapias envolvidas para o tratamento da dislipidemia. Como nós falamos para o diabetes, os medicamentos eles são efetivos, mas nós precisamos de associar essa terapia medicamentosa com a mudança de estilo de vida para obter uma efetividade máxima desses medicamentos. Então, quando eu falo em mudança de estilo de vida, ela é associada com uma terapia nutricional, com dieta específica para hipercolesterolemia, ou dieta específica para hipertrigliceridemia. Se o paciente apresentar uma dislipidemia mista, eu vou ter que associar as características dessas duas dietas. A presença de exercício físico é muito importante, juntamente com a cessação do tabagismo. É necessário que o paciente deixe de fumar para diminuir o risco aterogênico e aumentar os níveis de HDL. Então, quando a gente fala numa dieta, numa modificação do estilo de vida, significa que o paciente não vai comer mais nenhuma gordura, não vai comer nenhum alimento tendo colesterol? Não. Aqui, essa tabela, eu retirei da Diretriz Brasileira de Dislipidemias de Prevenção de Doenças Cardio e Cerebrovasculares, já coloquei lá no portal para vocês. Então, o que nós observamos? Que aqui eu tenho a recomendação da alimentação diária para evitar uma sobrecarga de lipídios, principalmente de ácidos graxos saturados no meu organismo. Então, a gordura total ela compõe 25 a 35% das calorias diárias, mas os ácidos graxos saturados só podem compor 7% dessa quantidade. E a quantidade de colesterol máxima ao dia é de 200 miligramas. E o muito importante, a inserção de fibras aqui para esse paciente diminuir essa absorção de colesterol intestinal. E o que nós observamos? Que as calorias, ela devem seguir dessa dieta
a composição para que o paciente possa ter um peso desejável, ou seja, que o MC dele esteja abaixo de 25. Então vai depender. Se o paciente tiver sobrepeso, ele vai ter que fazer uma dieta e obesidade com restrição calórica. Se não houver, ele pode manter uma dieta normal. O exercício físico ele é essencial porque o que nós observamos? Que o exercício físico ele permite um aumento da síntese de HDL no nosso organismo e ele acelera o metabolismo de lipídios, permitindo o que? Uma menor quantidade de lipídios circulantes no nosso organismo. Mas para ter benefício para as dislipidemias, não pode ser uma atividade física sem ritmo. Então, ela deve ter uma frequência de 3 a 6 vezes por semana e ela deve atingir de 60% a 80% da frequência cardíaca do paciente. Então, não pode ser, por exemplo, eu estou passeando, não significa que eu vou alterar os meus níveis de lipídios. O tabagismo, por que a gente não fala em redução de tabagismo, mas cessação de tabagismo? Porque ele é um fator de risco independente dos níveis de lipídios para o desenvolvimento e desestabilização da placa ateromatosa e ele favorece o desenvolvimento da aterosclerose. E nós observamos que o paciente, quando ele não consegue fazer a retirada, ele pode associar a farmacoterapia para que ele consiga abandonar esse tabagismo através do uso de adesivos de nicotina ou de medicamentos antidepressivos. A dieta para hipertrigliceridemia, além da redução da gordura total da dieta, que a gente observou na dieta para hipercolesterolemia, é importante que o paciente também leve a uma restrição do consumo de carboidratos, porque todo excesso de carboidrato que nós já vimos lá na aula de diabetes, quando eu tiver em excesso, ele vai ser direcionado para a síntese de triglicérides no meu organismo, impactando nesses níveis de triglicérides circulantes. E neste caso, a gente recomenda a restrição total do uso de álcool. Então, o tratamento para hipertrigliceridemia, antes de eu pensar na terapia medicamentosa, a gente tem que focar nessa situação. Se o paciente tiver com excesso de peso, redução de peso, restrição do uso de álcool, exercício físico, e se esse paciente não responder essas medidas, eu vou pensar na inserção da terapia medicamentosa. Então, quando eu penso em tratamento farmacológico para as dislipidemias, eu tenho todas essas classes de medicamentos para o tratamento. Então, nós temos as estatinas, os fibratos, as resinas de troca iônica, a ezetimiba ou ezetimibe, ácido nicotínico niacina, o ômega 3, os inibidores PCSK9, inibidores da transferência microsômica de triglicérides, inibidor da síntese de ApoB100 e o orlistat, sendo que esses medicamentos são considerados medicamentos novos e de alto custo para o tratamento das dislipidemias. Então, nós vamos passar um a um. Quando e quem tratar? Todo mundo que tem dislipidemia, a gente vai inserir a terapia farmacológica? Não. Primeiro tem que ser feita a classificação de risco, que vai levar em conta o quê? O sexo, a idade, a presença de doenças vasculares, a presença de doenças cardiovasculares já estabelecidas ou doenças vasculares periféricas, como a presença de DM2, porque ela aumenta por si só o risco cardiogênico de coronariopatias e se o paciente é hipertenso e se ele é fumante. Então, através da classificação de risco, que nós vamos ter o quê? Nós vamos estabelecer as metas para o tratamento, bem como o limiar para a terapia farmacológica. Então, se eu tenho um paciente de risco muito elevado, a meta vai ser abaixo de 70 de LDL, os compêndios mais novos falam em 50, que a gente falou, essa tabela eu tirei do Goodman, e a meta não LDL é abaixo de 100. Qual o limiar? Ou seja, a partir de quando começa a terapia? Nenhum limiar.
Se o paciente tem risco alto e tem descontrole, os níveis estão acima de 70 e acima de 100, eu vou começar a terapia. E o mesmo ocorre para risco muito alto. Então, só que aqui muda a meta. A meta de HDL é abaixo de 100 e a meta não HDL é abaixo de 130. Hoje esses valores estão mais estreitos, então abaixo de 70 e aqui abaixo de 100 e aqui abaixo de 80. Então, qual é o limiar para começar a terapia? Nenhum. Eu vou começar a terapia a partir do momento que eu identifiquei a dislipidemia e o paciente tem risco muito alto. Risco moderado ou alto. A meta não HDL é 100 e a meta LDL, desculpa, é 100 e não HDL 160. Quando eu começo a terapia? Quando os meus níveis de LDL estiverem acima de 130. Professora, mas a meta é 100. Por que eu começo acima de 130? Porque, e se eu quero 100, como é que vai reduzir? Através de modificação do estilo de vida, através de dieta e exercício físico, principalmente. Agora, se o paciente apresenta risco moderado, a meta é a mesma, só que eu só vou começar a terapia se meu LDL estiver acima de 160. Agora, quando eu tenho 0 ou 1 fator de risco, ou seja, o fator de risco é muito baixo, a minha meta para LDL é abaixo de 160, o não HDL também, e eu só começo a tratar se LDL estiver acima de 100. Então, aqui, como eu falei, houve uma atualização desses níveis. Então, quando eu encontro um paciente com risco muito alto, e eles classificam essa meta de acordo com a estatina ou sem estatina. Então, quando o paciente ele tem um risco cardiovascular muito alto, sem estatina, a minha meta para a redução desses níveis elevados de colesterol ou de colesterol não HDL é uma redução de 50%. Já a meta com estatina de LDL é que ela fica abaixo de 50 e de meta não HDL abaixo de 80. Quando é alto, eu tenho uma redução também maior que 50%, a meta de LDL é abaixo de 70 e aqui a meta abaixo de 100. E assim por diante nós observamos aqui. Então, essas são as metas terapêuticas de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Elas são muito mais estreitas, muito mais ousadas do que a apresentada pelo nosso livro de referência. E aí, se eu tenho que tratar, como eu vou tratar, quem eu vou tratar e com o que? Então, vamos começar a falar das estatinas. As estatinas são os medicamentos de escolha para redução de colesterol total e de LDL circulante em pacientes adultos. As estatinas, elas são medicamentos que vão atuar principalmente na redução da produção endógena de colesterol ao inibir HMG-CoA redutase, que é uma enzima essencial que atua numa etapa limitante para a produção de colesterol. Então, nas estatinas presentes no mercado, nós temos vários representantes, nós temos a lovastatina, a mevastatina, pitavastatina, fluvastatina, simvastatina, artovastatina e rosuvastatina. São alguns exemplos dessas estatinas. E entre as estatinas mais potentes, ou seja, aquelas com maior capacidade de redução de colesterol, nós temos o que eu chamo de RAS, que é rosuvastatina, atorvastatina e simvastatina. Elas são consideradas estatinas mais potentes. As estatinas, ao atuar sobre a síntese de colesterol no meu organismo, o seu efeito primordial vai ser ao reduzir os conteúdos de colesterol, principalmente reduzindo a quantidade de LDL circulante. Mas ela também vai reduzir a quantidade de VLDL e de triglicérides, principalmente em doses mais elevadas. E entre elas, a simvastatina e a lovastatina são pró-fármacos e todos os outros já são fármacos na sua forma ativa. Então, como as estatinas agem? Então, o mecanismo de ação primário delas é inibir HMG-CoA redutase, impedindo a conversão
da formação do ácido mevalônico, que é um precursor para o colesterol. Então, eu vou diminuir a produção do ácido mevalônico e, consequentemente, de colesterol no meu organismo. Só que o que nós observamos? Além de alterar a síntese de colesterol, a gente observa que essa redução desse colesterol endógeno dentro dos meus hepatócitos, eles sinalizam para o meu DNA que eu estou com baixo conteúdo de colesterol. O DNA, ele aumenta a expressão de receptores de LDL, a síntese de receptores de LDL, e aumenta a expressão desses receptores na minha membrana plasmática. Se eu aumento a quantidade de receptores de LDL nos meus hepatócitos e nos meus tecidos, eu favoreço a captação desse LDL circulante, então diminuindo a quantidade de LDL circulante. Além disso, ao diminuir a síntese de colesterol, eu diminuo a formação das minhas moléculas de VLDL. Se eu tenho uma menor liberação de VLDL, eu vou ter uma menor geração das minhas moléculas de LDL, diminuindo assim a minha quantidade de colesterol. E o que nós observamos também? Que ao diminuir a síntese de colesterol, eu diminuo o tempo, a formação para a liberação desses VLDLs. Só que já foi observado que o tratamento contínuo com as estatinas, elas também levam a outros efeitos que não estão diretamente ligados à síntese de colesterol. Então, já foi demonstrado que quando eu faço uso crônico de estatinas, eu aumento a síntese de óxido nítrico pelo meu endotélio, tendo efeito vasodilatador, diminuindo a possibilidade de oclusão dessas artérias. Eu levo uma estabilidade da placa teromatosa, diminuindo a chance de rompimento e diminuindo a possibilidade de oclusão pela formação de um trombo. E essa estabilidade da placa está diretamente associada com os efeitos antioxidantes das estatinas e anti-inflamatório. Então, ao diminuir essa inflamação, essa placa se torna mais estável. Ao ter efeito antioxidante, eu diminuo a oxidação das lipoproteínas circulantes e a deposição dessas lipoproteínas na placa. E eu diminuo a atividade, a agregação plaquetária com o uso constante de estatinas, diminuindo a probabilidade de formação de trombo e de oclusão geral dentro dessa placa. Então, pelas essas características, as estatinas são um medicamento de escolha para tratar os casos de hipercolesterolemia em pacientes, seja hipercolesterolemia proveniente de hábitos de vida, de medicamentos, ou hipercolesterolemia familiar. Então, nas características das estatinas, quando eu avalio a artovastatina e a rosuvastatina, são estatinas de meia-vida longa. Então, qual a característica que traz? Eu posso administrar as estatinas a qualquer momento do dia. Porque o que acontece? Fisiologicamente, no nosso organismo, a gente tem aumento da síntese de colesterol, a gente produz uma maior quantidade de colesterol durante o período noturno. Em torno de 10 horas da noite a 2 horas da manhã é o pico de síntese de colesterol no meu organismo. Então, quando eu tenho uma estatina de meia-vida mais curta, como a simvastatina, lovastatina, pravastatina, fluvastatina e amivastatina, eu tenho que administrar esses fármacos ao deitar, porque esses medicamentos, eles atuam sobre a síntese de colesterol. Se a síntese é maior no período noturno, eu tenho que garantir que a maior concentração plasmática do fármaco coincida com o pico de síntese de colesterol no meu organismo. Agora, a artovastatina, como a rosuvastatina tem meia-vida longa, independente do horário que eu tomar, eu tenho altas concentrações plasmáticas no momento da síntese endógena de colesterol. As estatinas podem ser utilizadas em monoterapia, mas ela pode ser associadas com outros fármacos para potencializar esse efeito sobre a redução de colesterol, como o sequestrador de ácidos biliares ou a niacina. E o que nós observamos? Que as dislipidemias elas já são uma realidade
infelizmente, em crianças e adolescentes, e as estatinas aprovadas para uso nessas faixas etárias são a simvastatina, a atorvastatina e a lovastatina. Elas são aprovadas para crianças acima de 11 anos de idade. Quando a gente avalia, geralmente quando a gente começa uma terapia com as outras classes farmacológicas, a gente começa com a seguinte lógica. Nós avaliamos o quê? Nós começamos com as mínimas doses efetivas e vamos aumentando até atingir o alvo terapêutico. Com as estatinas, a gente faz o processo reverso. A gente estabelece a meta, avalia o quanto a gente precisa reduzir de colesterol para atingir essa meta e a partir daí vai fazer o cálculo da dose da estatina administrada ao paciente. Ou seja, vamos considerar aqui. Então, essa meta, esse cálculo sempre vai ser na redução de LDL. Então, eu tenho um paciente que ele apresentou um LDL de 100, vamos colocar um número mais redondo, que aí facilita as nossas contas para a gente entender. Então, vamos considerar que um paciente, ele está com LDL de 200. A meta terapêutica que eu quero atingir é de 100. Porque esse paciente, ele é considerado um risco alto para doença cardiovascular. Então, eu tenho LDL de 200, eu quero atingir a 100. Qual a redução que eu preciso? Eu preciso de uma redução de 50%. Ousado. Então, vamos ver. Se eu preciso de uma redução de 50% dos meus níveis de colesterol, quais estatinas eu vou poder usar? Primeiro tem que saber qual. A pravastatina, que é considerada uma estatina com menor eficácia, eu vou conseguir utilizar? Não, olha, a capacidade máxima de redução de LDL dela é de 34%. A fluvastatina também. Então, entre as estatinas aqui presentes, quais eu poderia utilizar para atingir essa meta terapêutica? A atorvastatina, em qual dose? De 40 miligramas, dose elevada. E a simvastatina em uma dose de 80 miligramas. Mas a gente já observou clinicamente que a dose de 80 miligramas de simvastatina causa muitos efeitos colaterais. E a terapia com estatinas é uma terapia a longo prazo. Então, a gente prefere, neste caso, a atorvastatina a uma simvastatina de 80. Hoje, praticamente, a gente não usa dose de 80, a gente fica aqui nessas doses da simvastatina, porque a dose de 5 miligramas, ela causa uma redução relativamente pequena, que não é significativa clinicamente, ou eu tenho uma dose com muitos efeitos colaterais. Agora, por exemplo, esse mesmo paciente com 200, esse colesterol, só que a meta terapêutica que eu quero chegar é de 130, porque o risco desse paciente é muito baixo. Então, eu quero chegar esse LDL a 130. Então, eu tenho que reduzir em torno do quê? De 70, eu tenho que reduzir em torno de 30% esse colesterol. Então, quais estatinas eu poderia usar nesse caso clínico? Então, eu poderia usar, por exemplo, uma dose de simvastatina a 38%, ou uma dose de pravastatina de 20 miligramas, uma dose de 20 miligramas de simvastatina, que tem uma redução de 38%, ou até mesmo uma dose de 10 miligramas, uma dose de 20 miligramas de pravastatina, ou uma dose de 40 miligramas, de 40 a 80 miligramas de fluvastatina. Então, olha só, a escolha de medicamento vai ser de acordo com a minha meta terapêutica que eu quero atingir. E a dose, não só a escolha do medicamento, como a dose. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua diretriz, ela considerou que as metas, de acordo com as metas de redução de LDL, então, eu quero a redução de LDL esperada em dose diária, e aí eu correlacionei, então eu quero reduzir o quê? Em 30% esse LDL. Quais estatinas vão ser efetivas em quais doses? Então, tem aqui 30% a lovastatina, 20 mg, simvastatina 10, pravastatina de 10 a 20, fluvastatina de 20 a 40 e a pitavastatina em torno de 1 mg. Então, olha só, foi o que a gente escolheu, a opção
de 10 a 20 miligramas de simvastatina, pravastatina de 10 a 20 ou uma fluvastatina. Eu vou utilizar uma artovastatina nesse caso, nesse segundo caso que a gente citou? Não, porque eu vou utilizar uma estatina de alta potência e alta efetividade de um custo maior para um paciente que eu não tenho uma meta terapêutica tão ousada. Então, eu coloco estatinas mais consagradas e com preço, um custo mais baixo. Vai ter que orientar que o paciente tem que tomar à noite, né? Como a gente já falou, característica aí dessas estatinas. Agora, se minha meta é intermediária, quais são as opções? Eu tenho todas essas opções terapêuticas e aí eu já penso em associar uma estatina de alta potência com doses mais baixas. E se a minha meta é muito alta, maior que 50%, eu vou utilizar essas estatinas mais potentes, a atorvastatina e a rosuvastatina, porque a simvastatina aqui de 80 não está, como eu já falei, muitos efeitos colaterais que não justificam o uso. Então, essa dose de 80 praticamente foi abandonada clinicamente, tá? E eu posso utilizar a simvastatina da dose mais elevada, mas se eu associar a ezetimiba, que aí ela potencializa esse efeito e consegue atingir a meta acima de 50%. Então, o que nós observamos? Aqui são as doses mais comuns de uso dessas estatinas e as características nessa administração. A simvastatina em doses mais elevadas, ela pode causar dispepsia e os alimentos podem diminuir essa dispepsia. Nós observamos que o mesmo ocorre com a pravastatina. A lovastatina, nós observamos que ela aumenta a biodisponibilidade quando é administrada com o alimento. Nós observamos que para exercer a eficácia máxima, a gente tem que fazer o uso dessas estatinas de 4 a 6 semanas e reavaliar os pacientes a cada 6 a 12 meses. As estatinas, quais são os principais efeitos colaterais dela? Mialgias, a hepatotoxicidade através do aumento das transaminases, a miotoxicidade, que é um evento que a gente tem que acompanhar, principalmente pelo aumento da creatinina quinase, que pode ser um efeito das estatinas, principalmente quando elas estão fazendo em uso crônico, vertigem, cefaleias, exantemas, visão borrosa, dispepsia, alopécia, dor abdominal é relativamente frequente, insônia pouco frequente e hepatotoxicidade com o aumento das enzimas hepáticas a níveis muito elevados. Qual é o maior efeito colateral que leva à descontinuidade das estatinas? Principalmente quando eu levo uma miotoxicidade. A miotoxicidade ela pode variar apenas de uma lesão sem altas consequências ao tecido muscular esquelético ou pode levar a uma lesão que é caracterizada pelo risco eu posso levar a rabdomiólise, que é uma síndrome nefrótica devido a uma destruição do tecido muscular esquelético com uma sobrecarga proteica sobre esses rins. E ela é uma síndrome de alta mortalidade, que em torno de 50 a 80% dos pacientes que a desenvolvem vêm a óbito. Então, a gente tem que ficar sempre atenta quando o paciente em uso de estatina começa a reclamar de dores musculares, de cansaço muscular. E aí, sempre que ocorrer isso, começar a dosar creatinina quinase. Se tiver muito alterado esses níveis, talvez seja uma situação de suspensão do uso dessas estatinas. Então, quais são as contraindicações ou precauções quando o paciente apresenta insuficiência hepática, alcoolismo, gravidez, lactação e uso em crianças? Porque o risco de rabdomiólise em crianças é maior. E o risco de rabdomiólise ele é aumentado quando eu associo estatinas a fibratos, a ciclosporinas, macrolides, antifúngicos imidazólicos e alguns antipertensivos bloqueadores de canais de cálcio, que o diltiazem e verapamil. As estatinas podem levar a aumentar os níveis séricos de varfarina e de digoxina, então tem que ser realizado o ajuste de dose. E as resinas de troca iônica podem reduzir a efetividade das estatinas ao diminuir a sua absorção. Então, elas têm que ser administradas, elas podem ser utilizadas em associação, mas administradas em horários diferentes.
Então, as estatinas e o risco de miotoxicidade. Então, nós falamos dos fármacos que estão aqui citados novamente, que aumentam o risco de miotoxicidade, mas as situações clínicas que eu posso ter esse aumento estão relacionadas principalmente com o quê? Com doses elevadas de estatinas, com um paciente que vai fazer uma intervenção cirúrgica, o uso de muitos fármacos, principalmente fármacos que alteram os níveis de colesterol e em situações, doenças crônicas, como insuficiência renal e diabetes não controlados. Então, quando eu penso em estatina, quando eu penso em hipercolesterolemia, eu penso no tratamento com estatinas. Agora a gente vai para a segunda classe de fármacos, que são os fibratos. Os fibratos são fármacos que vão atuar ao aumentar a atividade da enzima intracelular, que é o fator de proliferação de peroxissomo, chamado com a sigla PAR-alfa, eles vão atuar sobre o PAR-alfa, e eles vão aumentar a atividade dessa enzima, eu vou alterar o metabolismo de lipídios no nosso organismo, com maior síntese e atividade da lipase lipoproteica, que é a enzima responsável pelo quê? Pela clivagem dos triglicérides da circulação sanguínea, fornecendo ácidos graxos livres para os tecidos. Então, se eu aumento a atividade da lipase lipoproteica, eu aumento a clivagem de triglicérides da circulação e eles caminham como ácidos graxos livres, diminuindo a quantidade de lipoproteínas de triglicérides na circulação sanguínea. Então, consequentemente, eu vou diminuir os níveis de quilomicrons, os níveis de triglicérides, ao diminuir o conteúdo de VLDL e quilomicrons da circulação sanguínea. E também já foi observado num mecanismo que a gente não consegue explicar especificamente, mas ao aumentar a PAR-alfa, eu aumento a produção e a maturação de HDL circulante, então diminuindo a quantidade de colesterol na circulação. Então, os fibratos são medicamentos que são utilizados principalmente no tratamento da hipertrigliceridemia, porque o seu mecanismo de ação direto está relacionado com aumento da atividade e da expressão de lipase lipoproteica, diminuindo, consequentemente, VLDL e quilomicrons, diminuindo, consequentemente, triglicéridos circulantes. Então, quais medicamentos que nós temos disponibilizados no Brasil? A genfibrosila, o fenofibrato são os mais comuns, mas o etofilbrato, ciprofibrato e bezafibrato também estão em mercados brasileiros. Eles têm a capacidade de reduzir os triglicérides de acordo com cada um. A genfibrosila consegue a maior redução, em torno de 20 a 60% dos triglicérides circulantes, enquanto o bezafibrato possui a segunda maior eficácia. Todos eles têm a capacidade de aumentar HDL e o etofibrato é o que apresenta essa menor capacidade, aumentando os níveis de HDL no máximo em 20%. E o etofibrato, quando eu avalio a eficácia, ele é o que menos tem efeito sobre a variação de triglicérides quanto de HDL. Então, ele é considerado o fármaco menos eficaz entre eles. E o mais eficaz é considerado a genfibrosila juntamente com bezafibrato. O fenofibrato e o ciprofibrato têm atividade que nós consideramos o quê? Intermediárias. Para que eu consiga ver efetividade nos níveis plasmáticos, na redução dos níveis plasmáticos de triglicérides, eu preciso fazer o uso de 4 a 6 semanas e eu devo reavaliar esse paciente a cada 3 meses. Os fibratos, como os efeitos colaterais mais comuns, eu tenho efeitos no trato gastrointestinal, com náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, mas geralmente são transitórios e em doses mais baixas não aparecem. Eu posso ter erupção cutâneas, alterações das enzimas hepáticas, e aí vem a preocupação novamente. Os fibratos também estão relacionados ao desenvolvimento de miotoxicidade. Então, eu posso ter lesões nesse tecido muscular esquelético. E da mesma forma, toda vez que eu fizer o uso de um fibrato e tiver
o paciente começar com queixas de dores musculares, cansaço intenso, deve ser pedida os níveis de CK, de creatinina e quinase, para avaliar a extensão dessa lesão nesses músculos. Os fibratos, eles estão relacionados com o quadro de litíase biliar. Então, nós temos que observar também essa probabilidade. Os fibratos são contraindicados se o paciente já apresenta quadro constante litíase biliar, se a paciente está grávida, na lactação, em crianças ou se o paciente tem insuficiência hepática ou renal. Por quê? Eu aumento com a insuficiência renal hepática, eu aumento o risco de miopatia e em casos graves eu posso levar a rabdomiólise. E a rabdomiólise também é aumentada quando associo com outros fármacos que também estão relacionados com o desenvolvimento de miopatias, como as estatinas e ciclosporinas. Os fibratos, eles alteram a concentração de antidiabéticos orais e de varfarina, então necessitando a correção de doses desses fármacos para cada paciente. Quando eu vou fazer um tratamento com fibrato, como eu falei, quando eu tenho uma hipertrigliceridemia, eu só vou tratar hipertrigliceridemia quando os níveis estiverem muito elevados, acima de 500. Por quê? Porque quando eu tenho níveis muito elevados de triglicérides, eu aumento o risco também, não só de doença cardiovascular, e aí há controvérsias, existem estudos que não correlacionam hipertrigliceridemia a doença cardiovascular, mas isso eu não vou entrar em discussão aqui, mas eu aumento muito o risco de pancreatite, de doenças pancreáticas. Então, a pancreatite ela pode ter um desfecho de alta gravidade, então eu vou atuar quando a primeira tratamento para hipertrigliceridemia, então até 500, a gente vai optar pelas modificações de estilo de vida. Se elas não forem efetivas, e se estabelece o tratamento com os fibratos, principalmente para afastar o risco de pancreatite. Agora nós vamos caminhar para mais uma classe de fármacos que atuam sobre as dislipidemias, que são sequestradores de ácidos biliares ou também conhecidos como resinas de troca iônica. Os sequestradores de ácidos biliares, eles funcionam como as fibras funcionam no nosso organismo para reduzir colesterol. Eu não falei das medidas não farmacológicas, porque isso vocês vão abordar no portfólio de vocês, no trabalho de vocês. Mas as fibras, elas têm uma importância muito grande no controle do colesterol, porque elas diminuem a capacidade de absorção. E observando isso, eles viram que algumas fibras, como a colestiramina, e o colestipol, que são fibras carregadas positivamente, eles se ligam aos sais biliares, que têm característica negativa. Então, diminuindo, capturando o colesterol presente nesses sais biliares e diminuindo a sua reabsorção, impedindo a circulação enterohepática. Então, como ocorre? O colesterol aqui no nosso fígado, eu tenho o quê? A liberação... Ai, eu não coloquei uma figurinha. Eu tenho a liberação, a eliminação do colesterol na forma de sais biliares. Os sais biliares, eles são liberados no intestino, têm importância para a emulsificação de gorduras e favorecendo a sua digestão. Só que 95% desses sais biliares, eles são reabsorvidos pelo nosso organismo. Então, esse colesterol que foi eliminado, ele retorna em boa parte do nosso organismo. O que eles viram? Que os sais biliares eles são carregados negativamente. Se eles colocassem uma resina que eu não tivesse a capacidade de absorção no meu organismo, carregada positivamente, essa resina se liga a esses sais biliares e eles não conseguem ser reabsorvidos, diminuindo a circulação enterohepática, aumentando a excreção de colesterol no meu organismo. Essas resinas, elas vão ter a capacidade de reduzir a reabsorção de colesterol, mas não alteram a absorção de triglicéridos, podendo até mesmo aumentá-la. Por quê? Porque quando eu impeço a reabsorção de sais biliares, o que o meu organismo, tecido hepático, ele acredita? Ele começa a aumentar a síntese de triglicérides e colesterol para compensar, para
aumentar a produção de sais biliares. Então, o sequestrador de sais biliares, ao aumentar essa síntese endógena de triglicéridos e colesterol, eles vão acabar levando uma hipertrigliceridemia. Por que eles não levam uma hipercolesterolemia? Porque ele tem a capacidade de impedir a reabsorção de colesterol. Então, o saldo dessa eliminação de colesterol fica em torno de 12 a 18%, mesmo aumentando a síntese de colesterol. Como eu não consigo impedir a absorção de triglicérides, e com o aumento da produção endógena, eu posso levar a um quadro de hipertrigliceridemia. Então, eles são fármacos para serem utilizados somente quando eu tenho hipercolesterolemia isolada. Ela não pode ser uma dislipidemia mista ou uma hipertrigliceridemia. A capacidade de redução de LDL, ela fica em torno de 12 a 18%, muito menor do que as estatinas. E eles são uma segunda opção terapêutica. Em adultos, são utilizados muito em associações com estatinas, porque olha só que fantástico. As resinas impedem a reabsorção. E ao impedir a reabsorção, eu aumento a síntese enzimática, a síntese endógena de colesterol. Mas se eu uso a estatina, eu impeço esse aumento e aí eu consigo reduzir, com associação em estatinas, variando entre 30% a 60% dos níveis de colesterol. Então, eu complemento a ação das estatinas e as estatinas potencializam a ação dos sequestradores de ácidos biliares. E são os fármacos de primeira escolha para crianças. Por quê? Porque essas resinas, a atuação dela é no âmbito intestinal, não ocorre a absorção. Então, o risco de efeitos colaterais são muito menores e o risco de miopatia praticamente não existe com os sequestradores de ácidos biliares. Então, as doses, elas variam entre 8 a 12 gramas, o colestipol entre 4 a 8 gramas, a colestiramina. O colestipol hoje pode chegar até 12 gramas pela dose máxima. Os efeitos adversos, então, eu contraindico essas resinas para quem tem hipertrigliceridemia. E qual o problema dessas resinas? Porque como eu aumento a concentração de sais biliares e ela não é absorvida, os seus efeitos estão ligados principalmente a alterações do trato gastrointestinal, com distensão abdominal, náuseas, vômitos, e essa distensão pode causar dor e esteatorreia, ou seja, porque ao se ligar aos sais biliares, eu diminuo a digestão de gorduras e eu posso ter a produção de fezes com lipídios, que é caracterizado pela esteatorreia. E qual o problema das resinas de troca iônica? Ela altera a absorção de vários fármacos. Então, e até mesmo das próprias estatinas. Então, se eu for associar uma estatina à resina de troca iônica, eu tenho que fazer o uso dessa estatina ou de todos esses fármacos que têm absorção afetada 1 hora antes da administração dessas resinas ou 4 horas após a administração dessas resinas. E uma outra observação, como as resinas de troca iônica ela atua sobre os sais biliares, a gente aconselha que a administração dela seja feita com as principais alimentações, quando eu tenho maior liberação de sais biliares. Se eu libero uma maior quantidade de sais biliares durante o processo digestivo, que é o processo logo após o processo alimentar, eu tenho uma capacidade de retenção de maior quantidade de colesterol no intestino e de eliminação desse colesterol do meu organismo. A gente já está caminhando para os últimos medicamentos. Então, a ezetimiba ela não compõe uma classe, é o primeiro fármaco que é capaz de alterar a absorção do colesterol proveniente da alimentação. Os sequestradores de sais biliares, eles atuam sobre o colesterol que é eliminado do meu fígado. E a ezetimiba, ela atua sobre o transportador MPC-1L1, que é responsável pela captação luminal de colesterol no nosso organismo. Eu acabei, esqueci de tirar o H aqui, no processo de
tradução. Então, ao diminuir essa absorção do colesterol alimentar, eu consigo redução de colesterol total e de LDL circulante em até 20%. A ezetimibe ela é considerada um fármaco adjuvante das estatinas, ou ela é um fármaco substitutivo das estatinas para aqueles pacientes, por exemplo, que tiveram risco de miopatia, tiveram miopatia com risco iminente de rabdomiólise, e aí as estatinas foram contraindicadas. Então, elas são alternativas terapêuticas às estatinas e elas potencializam a ação das estatinas. Elas não devem ser utilizadas com resina esteroquiônica, porque devido aos efeitos no trato gastrointestinal, e ainda a associação com fibratos não foi bem estabelecida. Os efeitos colaterais, os efeitos adversos a longo prazo são raros, foram indicados reações alérgicas raras e mais nenhum efeito significativo. Então, onde esses fármacos ezetimibe atua? O receptor NPC1L1 ele é expresso principalmente na região responsável pela absorção de lipídios e quilomicrons pelas células epiteliais intestinais. E eles são responsáveis principalmente pela essa reabsorção, esse transportador pela absorção desses quilomicrons. Então, ao inibir esse transportador, o ezetrol ou a ezetimiba, eles vão diminuir essa absorção do colesterol endógeno. Então, eles são fármacos que são muito utilizados em associação. Quando eles são utilizados em associação com as estatinas, eles conseguem, em doses mais elevadas de estatinas e ezetimiba, eu consigo reduzir os níveis de LDL circulante em torno de 60%. Agora, a niacina ou o ácido nicotínico. A niacina ou o ácido nicotínico, eles são uma alternativa terapêutica para os pacientes, não são medicamentos de primeira linha, principalmente seus efeitos colaterais, só que eles são fármacos interessantes e eles vão atuar, o mecanismo de ação não está completamente bem descrito, como os fibratos também não estão completamente bem descritos, mas a gente já observou que a niacina ela inibe em doses elevadas, ela inibe a lipase sensível a hormônios, porque a niacina é a vitamina B, tá? Só em doses elevadas que eu tenho esse efeito sobre os níveis de colesterol. Então, ao inibir a lipase sensível a hormônios, eu inibo a lipólise e reduzo a transferência de ácidos graxos livres para o fígado. Ao diminuir essa transferência de ácidos graxos livres para o fígado, eu reduzo a síntese de triglicérides, aumento e, além disso, eu tenho um aumento da degradação da apoproteína B100 e eu reduzo a produção de VLDL e reduzo, consequentemente, também a produção de LDL circulante. Também já foi observado como um mecanismo de ação adicional e que traz um importante efeito sobre os níveis de triglicérides é que a niacina aumenta a atividade da lipase lipoproteica, diminuindo a concentração plasmática de VLDL e reduzindo assim a concentração de triglicérides. E um efeito muito importante da niacina é que ela aumenta a capacidade de produção de HDL ao diminuir a depuração da ApoAI, que é uma das principais apoproteínas envolvidas na síntese de HDL. Então, com todos esses mecanismos estabelecidos, a gente sabe que a niacina tem capacidade de redução de LDL circulante de 5 a 25%, aumenta o HDL em até 40% e diminui os triglicérides em até 50%. Então, ela atua sobre as principais lipoproteínas e é uma importante ferramenta para tratar pacientes que têm síndrome do HDL baixo e também para pacientes com dislipidemias mistas. A administração ela tem que ser em doses elevadas de 2 a 6 gramas ao dia, conforme o efeito sobre os índices de lipídios ou a tolerância, porque ela causa muitos efeitos colaterais. E ela pode ser administrada de 2 a 3 vezes ao dia, de acordo com a formulação, se vai ser de liberação prolongada ou não. E a niacina, como nós falamos, ela gera muitos efeitos colaterais ao paciente, principalmente relacionada ao rubor e pruridos faciais.
e que está relacionado com o aumento da síntese de prostaglandinas. Além disso, ela leva a dispepsia, náuseas, vômitos e diarreias, e para diminuir esses efeitos no trato gastrointestinal, a gente recomenda associar a refeição. Além do rubor e prurido faciais que são intensos, foi demonstrado que em alguns pacientes pode ocorrer exantemas cutâneos e acantose nigras. A niacina, a gente deve ter, ela é contraindicada para ser usada em pacientes diabéticos, porque ela aumenta a resistência insulínica, levando a um quadro de hiperglicemia. Além disso, já foi determinada a hiperuricemia dessa terapia prolongada. A hepatotoxicidade ela é entre os efeitos adversos ou de maior gravidade em relação aos pacientes. Ela está relacionada com aumento das transaminidades hepáticas e eu tenho que fazer acompanhamento a cada 3 meses dessa função hepática desses medicamentos. A niacina, ela potencializa a hipotensão ortostática causada por alguns antidepressivos e ela também, esse rubor facial e prurido facial estão relacionados com o efeito vasodilatador dessas prostaglandinas e essa vasodilatação ela ocorre de forma sistêmica. E por induzir a resistência insulínica, ela diminui a efetividade dos antidiabéticos orais. Então, quando eu vou utilizar a niacina, ela é uma alternativa terapêutica aos fibratos ou estatinas, associada a esses fármacos e também ela pode ser alternativa terapêutica quando eles apresentam miopatias ou elas podem ser associadas a esses fármacos, associar para aumentar a potência dos fibratos ou aumentar a potência das próprias estatinas. Só que eu tenho que ter cuidado, principalmente se o paciente é diabético. Então, nós vamos caminhando aí para as últimas moléculas. Nós temos aqui o ômega 3. O ômega 3 já foi comprovado que ele diminui a produção de VLDL no fígado. Além disso, ele tem uma propriedade interessante, que ele tem atividade antitrombótica. E nós observamos que isso é interessante para evitar, quando tem desestabilização da placa, evitar a formação de coágulos e oclusão. Só que o ômega 3, a suplementação para exercer esse efeito sobre lipídios, ele tem que ser em torno de 4 gramas ao dia. As maiores formulações de ômega 3 que eles vendem aí de forma como nutracêutico é de 1 grama ao dia. Então, o que tornaria ineficaz esse efeito. A suplementação alimentar com os peixes com alto conteúdo de ômega 3 substituiria a farmacoterapia? Não, porque a alimentação com peixes a gente não consegue obter a dose diária de 4 gramas de ômega 3 ao dia. Então, claro que traz benefício a alimentação com peixes com alto conteúdo de ômega 3, mas só eles não conseguem exercer esse efeito sobre a redução de VLDL. Então, eles hoje são utilizados com farmacoterapia a pacientes em uso de fibratos, principalmente ao reduzir nível de VLDL, reduz triglicérides, e eles são associados, eles potencializam a ação de fibratos. E pode ser uma alternativa para aqueles pacientes com miopatia e que não têm tolerância aos fibratos. Agora nós vamos entrar na classe de fármacos mais novos, que são os fármacos de alto custo. Por exemplo, os inibidores da PCSK9, um tratamento com eles, o tratamento anual fica em torno de R$180 mil. É um medicamento de altíssimo custo e eles são utilizados para aqueles pacientes que não respondem a estatinas ou que têm reações, que têm miopatias de alta gravidade com estatinas. Eles têm uma capacidade de redução de colesterol em torno de 60% a 70%. Geralmente são indicados para para os casos de hipercolesterolemia de causa primária, causa genética. E eles podem ser associados com estatinas, para a gente reduzir a dose e reduzir, de uma certa forma, o custo. Os inibidores da PCSK9, como eles conseguem reduzir essa quantidade de colesterol? Eles vão atuar sobre essa proteína, que é a PCSK9. Essa proteína, ela sinaliza para internalização
de receptores de LDL e para a degradação desses receptores. Então, esses receptores eles vão ser retirados da membrana plasmática. Quando essa proteína se ligar a eles, eles vão ser endocitados e degradados. Então, vendo isso, eles desenvolveram um anticorpo que se liga a essa proteína e diminuindo a circulação, a quantidade de PCSK9 circulante. Se eu não tenho a PCSK9 circulante, esses receptores eles não vão sofrer o processo de degradação, eles vão ser endocitados e novamente vão ser expostos à membrana plasmática. Então, quando eu inibo a PCSK9, eu aumento a quantidade de receptores de LDL expressos nos meus tecidos. E se eu aumento essa quantidade de receptores de LDL expressos, eu consigo aumentar a retirada do LDL da circulação e caminhando para os tecidos. Então, nós temos dois representantes desses anticorpos, é uma terapia monoclonal. Nós temos o alirocumab, que ele é administrado entre 75 a 150 miligramas, em injeções subcutâneas a cada 2 semanas, e a outra opção é o evolocumab nas doses de 140 a 420 miligramas, que pode ser administrados em injeções subcutâneas a cada 2 semanas ou uma vez por mês. Vai depender da quantidade de colesterol que eu quero reduzir e da dose administrada. Os efeitos adversos associados com essa terapia são principalmente alterações no local da injeção, como vermelhidão, coceira e endurecimento, e o paciente pode apresentar sintomas de gripe e resfriados com maior frequência com a administração dos inibidores de PCSK9. Dando continuidade aos fármacos utilizados para reduzir os níveis de colesterol, nós temos inibidores da transferência microsômica de triglicérides. A lomitapida, ela vai atuar para reduzir os níveis de LDL circulante ao inibir a proteína MTP, que é essencial para a transferência de triglicérides para as moléculas de VLDL no hepatócito em formação, consequentemente reduzindo o número de moléculas liberadas na corrente sanguínea. Então, aqui nós temos um processo normal, em que eu tenho a organização de apoproteínas e lipídios através da ação da MTP, que permite essa transferência desse colesterol para essas moléculas de VLDL em formação. Após essa transferência, eu tenho a molécula de VLDL formada e liberada na corrente sanguínea. A lomitapida, ela se liga a essa proteína MTP, impedindo a formação de novas moléculas de VLDL, reduzindo essa formação, diminuindo a quantidade de colesterol circulante. Então, quando nós avaliamos a lomitapida, ela consegue reduzir os níveis de colesterol em até 50%. E é aconselhado que ela seja associada às cistatinas, porque aumenta a eficácia da ação desses medicamentos. Ela é considerada um medicamento de alto custo e estava envolvido em vários processos de judicialização de medicamentos no Brasil, e o tratamento anual dela fica em torno de R$1,5 milhão. Os principais efeitos adversos encontrados com o tratamento deste medicamento são os efeitos no trato gastrointestinal, como vômitos, náuseas e diarreias. E ela sofre metabolismo pelo sistema enzimático microsômico hepático CYP3A4, que é responsável pela metabolização da maioria dos fármacos no nosso organismo. E nós devemos evitar a associação desse medicamento com fármacos indutores dessas enzimas, como alguns anticonvulsivantes, para diminuir esses efeitos adversos e aumentar a eficácia desse medicamento. Nós temos também, entre os novos fármacos, mais uma classe nova, que é o inibidor da síntese da ApoB100, que é o mipomerceno. O mipomerceno, ele utiliza do conceito de RNA de interferência, ou seja, ele é
um RNA complementar ao RNA mensageiro para a síntese da ApoB100. Então, ele é considerado um inibidor oligonucleotídico antissentido da síntese da ApoB100. Então, como isso funciona? Nós temos o processo de transcrição do DNA, formando o RNA mensageiro para passar pelo processo de tradução, e aí eu tenho a formação proteica. Então, o que é um RNA, uma sequência de oligonucleotídeo antisense ou um RNA de interferência? Eles sintetizam um RNA complementar a esse RNA mensageiro recém-formado e ele impede que ocorra a transcrição dessa proteína. E esse RNA, em vez de ser transcrito, ele é degradado, diminuindo a produção da apoproteína B100, diminuindo assim a formação de VLDL e a formação de LDL no meu organismo. Foi observado que esse medicamento ele consegue reduzir a geração de LDL circulante em torno de 30 a 50%. E ele como ele é um oligonucleotídeo, ele não pode ser administrado pela via oral para não ser degradado. Então, a sua via de administração é a via subcutânea, administrado uma vez por semana. Esse medicamento, o mipormerseno, ele está aprovado em uso em alguns países, mas em vários outros ele não foi aprovado pelas agências sanitárias devido à grande quantidade de efeitos colaterais. Então, nós temos reações local da injeção, como edema, eritema, endurecimento daquela região. Além de ter sintomas, os pacientes desenvolvem sintomas do tipo gripal em até 30%, fadiga e cefaleia em torno de 15% e aumento considerável das enzimas hepáticas em torno de 10 a 15%, gerando casos de hepatotoxicidade significativa. Então, por isso, ele não é autorizado, por exemplo, pela Agência Sanitária da União Europeia. No Brasil, ele também ainda não foi registrado. E quando a gente fala de medicamentos que têm efeito sobre a redução de lipoproteínas que estão na corrente sanguínea e, consequentemente, levando à redução de triglicéridos e colesterol, eu tenho um medicamento que é utilizado para o tratamento da obesidade que pode surtir efeito principalmente nos níveis de triglicérides circulantes. Então, o Orlistat, ele é um inibidor das lipases intestinais, diminuindo o processo de digestão de gorduras e impedindo a formação de lipídios que possam ser absorvidos. Então, o Orlistat, ele se liga covalentemente a sítios catalíticos das lipases gástricas e pancreáticas, diminuindo a digestão de gorduras. Consequentemente, ao diminuir essa digestão de gorduras e a sua absorção, eu consigo reduzir em torno de 30% a absorção dos triglicérides ingeridos. A dose recomendada para exercer esse efeito é em torno de 360 mg ao dia e nós observamos que não há nenhum estudo que comprove o benefício sobre a prevenção da aterosclerose, mas ela pode ter um benefício secundário e aditivo se associado a outros fármacos que atuam sobre os níveis de triglicérides e colesterol. Então, esses são os medicamentos utilizados para tratar as dislipidemias nos pacientes e que estão no mercado atualmente.